a todos, sejam bem-vindos. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez, dando continuidade ao ciclo de palestras na pós-graduação sobre o tema Mulheres em STEM. Esse é um projeto idealizado e organizado por 3 professoras e coordenadoras de curso de pós-graduação na área de Engenharias 4. A professora Maria de Lourdes Alcoforado, da UP, a professora Maria Bernadette França, da UEL, e por mim, Suzete Correia, do IFPB. Na palestra de abertura, apresentada pela professora Valéria Arruda, da UTFPR, foi mostrado que há poucas mulheres atuando nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Nas universidades, as mulheres representam apenas 25% dos alunos matriculados nas engenharias, não sendo essa realidade diferente na pós-graduação, em que a matrícula de mulheres corresponde a um percentual de 30%. Não havendo evidências que as mulheres têm menos aptidões que homens. Estudos apontam que na infância as meninas apresentam melhor desempenho do que meninos em matemática. Diante dessa realidade, é de suma importância favorecermos a troca de experiências, divulgar trabalhos realizados por mulheres pesquisadoras e favorecer a cooperação científica entre grupos de pesquisa. Hoje, trazemos 2 palestras de mulheres que atuam na área de óptica e fotônica. Foram convidadas para esse momento a professora Juliana Ferreira Strixino, professora e coordenadora do PPG Engenharia Biomédica da Univap, com a palestra Os Desafios da Terapia Fotodinâmica, e a professora Rosana Moreno Santa Cruz, professora do PPG Engenharia Elétrica do IFPB, com a palestra Perspectiva de Aplicações de Sensores e Biosensores Ópticos, SPR, as quais agradecemos por aceitarem participar desse evento. A todos agradecemos a presença e esperamos que aproveitem. Passo então a palavra para a professora Juliana Strixino, para que a mesma possa iniciar a sua apresentação. Eu quero começar agradecendo o convite da professora Bernadette, da professora Suzete, da professora Maria, da Maria de Lourdes, que é extremamente importante um evento como esse, então elas tiveram uma iniciativa aí brilhante, então eu fico muito feliz por elas terem lembrado, né, do meu trabalho, do meu nome. Então eu quero apresentar um pouquinho para vocês sobre um trabalho que eu venho já realizando há quase 20 anos, né? Então eu praticamente me formei e entrei dentro dessa área de fotônica, né? E aí eu estou vendo muita gente entrando, e aí esse pessoal entrando, eu vejo que tem bastante gente da engenharia. E aí chega a minha formação. Eu não sou engenheira de formação, né? Eu sou biomédica de formação, eu me formei no ano de 2000 em biomedicina pela Unesp de Botucatu, e logo em 2001 eu entrei na pós-graduação pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, mas em associação com o Instituto de Física da USP de São Carlos. E aí que começa que eu ingressei um pouco na área de exatas, e eu ingressei exatamente porque a gente tinha poucas pessoas na área da saúde e tinham poucas mulheres atuando dentro do Instituto. Eu realizei meu mestrado, terminei o mestrado em 2003 em Ciências Médicas, e em 2007 eu defendi o doutorado também em Ciências Médicas, e fiquei mais 2 anos realizando pós-doutoramento também pela Faculdade de Medicina de Ribeirão, junto com o Instituto de Física. E aí, durante todo esse tempo, toda essa trajetória, eu trabalhei com uma aplicação clínica de uma técnica que se chama terapia fotodinâmica. Talvez algumas pessoas conheçam, outras pode ser que ainda não tenham muita familiaridade. No início, a gente trabalhou muito na parte clínica, na atuação de tratamento de câncer de pele e câncer de cabeça e pescoço. Era um trabalho que teve início com o Hospital Amaral Carvalho de Jaú, que aqui no estado de São Paulo é uma referência para tratamento de câncer. E, em paralelo, eu desenvolvi trabalhos experimentais com animais, então experimentos em vivo, para a gente poder entender um pouquinho dessa terapia, como que era a fotofísica, a fotobiologia e a fotoquímica dela. No ano de 2009, eu entrei como docente da Universidade do Vale do Paraíba, da Univap, né?
E continuei atuando na mesma área, né? Passei a atuar um pouquinho, amplificar um pouco essa área de atuação, trabalhando não só no tratamento do câncer, mas com uma terapia antimicrobiana, né, para tratamento de desinfecção de feridas, no tratamento de leishmaniose cutânea, e agora nós estamos iniciando trabalhos, que estamos agora na fase inicial, que é aplicada à veterinária e à fotocosmética ativada, que é mais voltado para uma área de estética. Bom, mas enfim, o que é a terapia fotodinâmica? A terapia fotodinâmica é uma terapia que o princípio dela é muito simples, né? Ela não tem grande comprometimento. Mas, assim, significar que o princípio é simples não significa que a técnica em si seja simples. Então, a terapia fotodinâmica, ou Photodynamic Therapy, ela é um tratamento que vai utilizar um agente que a gente chama de fotossensibilizador, ou é um agente que deve ser ativado somente na presença de uma luz, presença de oxigênio, que vai induzir, então, a minha célula à morte, tá? Esse fotossensibilizador é de extrema importância para essa terapia e um fator muito importante é que ele só pode ser ativado na presença da luz. Ou seja, um indivíduo que não seja exposto à luz, esse fotossensibilizador ele não pode ter nenhuma ação, ele tem que ser inativo, né? Como é que surgiu essa história da terapia fotodinâmica? Na verdade, há muito tempo atrás se sabe do uso da luz como terapia, né? Então, desde a época dos egípcios, já se conhece o potencial da luz solar para tratamento de várias patologias. Bom, então, tudo começou com Oscar Rabi, que ele observou o efeito citotóxico da acridina quando na presença da luz, né, causando a morte de um paramécio caudatum. Em seguida, nós tivemos o Hermann von Teiper, que foi também um dos grandes precursores da terapia fotodinâmica. Ele utilizou eosina, que também é um corante, topicamente para tratar tumores de pele. E assim, no decorrer do tempo, a gente teve ali várias pessoas atuando com a terapia fotodinâmica. Até que em 1965, Thomas Dort, ele começa a tratar pacientes com câncer, utilizando hematoxilina, e aí ele obtém sucesso nesse tratamento de câncer. Com isso, a gente até acaba dizendo que o pai da terapia fotodinâmica é o Thomas Dort. Mas, na verdade, ela foi iniciada numa parte voltada mais para a microbiologia do que para a parte do câncer. Só que a gente sabe que durante todo esse período, no decorrer da história, houve a descoberta da penicilina. E aí, com a descoberta da penicilina, qualquer outro tratamento voltado para a parte de microbiologia ficou meio esquecido, né? Porque os antibióticos, ele se mostrou extremamente eficiente para o tratamento de infecções, então qualquer outra terapia ficou esquecida e não houve um desenvolvimento maior na área de micro. Só em 1975, que Dort, fazendo testes ali, estudando um pouco mais sobre a terapia, ele resolveu aplicar em câncer e desde então essa terapia ganhou um grande campo de atuação mais voltado para o tratamento de câncer, né? Hoje, nós estamos em 2020, nós temos uma ampla área de atuação, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês, sobre a terapia fotodinâmica em outras áreas. E o que a gente observa é que, hoje, com a resistência de bactérias, dos micro-organismos aos antibióticos, essa terapia ela tem ganhado um pouco mais de campo. Hoje, se a gente fizer uma busca na literatura sobre terapia fotodinâmica na área de microbiologia, vocês vão encontrar diversos trabalhos, muitos trabalhos mesmo, divergentes, mas muitos trabalhos, mostrando a eficiência dessa terapia, né? Mas como que essa terapia funciona? Qual que é o mecanismo de ação dela? Essa terapia ela é baseada num processo químico e eu preciso de 3 fatores para que isso aconteça. Primeiro, eu preciso de luz. Segundo, eu preciso de um agente fotossensibilizador. E terceiro, eu preciso da molécula de oxigênio. Se qualquer um desses 3 fatores não estiverem trabalhando juntos, eu não tenho terapia fotodinâmica, tá? Então, a luz, a primeira coisa, eu preciso saber qual é o fotossensibilizador que eu vou escolher. Fotossensibilizador é uma substância que ela é sensível à luz, tá? Eu tenho substâncias fotossensibilizadoras e eu tenho corantes. Existe uma grande confusão quando se fala em corante e fotossensibilizador.
Então, todo corante é um fotossensibilizador, mas nem todo fotossensibilizador é corante. Ou seja, nem toda substância que é sensível à luz vai ter a capacidade de corar também, tá? Então, a primeira coisa, eu tenho que escolher qual o fotossensibilizador que eu vou utilizar. Por quê? Baseado nisso, eu escolho qual é o comprimento de onda da luz que eu vou utilizar. Porque eu preciso utilizar um comprimento de onda que consiga interagir com essa molécula minha do fotossensibilizador. Uma vez que eu excito com uma luz num comprimento de onda específico aquele fotossensibilizador, eu vou excitar esse fotossensibilizador, a molécula vai sair do estado fundamental, indo para um estado excitado, e, consequentemente, ela vai transferir energia ou para um substrato biológico ou para uma molécula de oxigênio, né? Uma vez que ela é transferida energia para a molécula de oxigênio, eu vou ter a formação de espécies reativas de oxigênio, que entre elas eu vou ter tanto os radicais livres como a formação do oxigênio singleto. E isso vai induzir a minha célula à morte. Então, em princípio, é uma terapia extremamente simples, né? Não há grandes complicações para a realização dela, mas conforme a gente começa a estudar, a gente vê que a coisa é um pouquinho, né, mais difícil de acontecer. Nem toda substância vai conseguir ter uma ação como fotossensibilizador. Por quê? Porque essa molécula minha do fotossensibilizador, uma vez que ela é excitada, ela tem que realizar um cruzamento intersistema. Por quê? Porque ela vai para um estado excitado chamado de singleto. Quando ela faz esse cruzamento intersistema, ela vai para um estado ainda excitado, mas menos excitado, que nós chamamos de tripleto. E é nesse estado aqui que ele encontra a molécula de oxigênio, que também está no seu estado tripleto, e ocorre a reação de transferência ali de energia, né? E aí eu posso ter tanto a formação de radicais, por exemplo, como superóxido, como eu posso ter em si a formação de um oxigênio extremamente citotóxico, que se chama oxigênio singleto, ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, que é extremamente importante dentro dessa terapia, é o fotossensibilizador que eu vou utilizar, né? E baseado nele, eu vou escolher qual a minha fonte de luz e qual o meu comprimento de onda. Basicamente, a indução da morte, a gente tem vários, hoje se sabe na literatura que a gente tem mais de 10 tipos de morte celular, mas as três que são mais estudadas dentro da terapia fotodinâmica é a apoptose, que é aquela morte celular programada, a necrose, que a gente diz que é aquela morte celular acidental, porque, na verdade, você tem rompimento de membrana celular com extravasamento de todo o conteúdo celular, e a gente tem o processo de autofagia, que é como se a célula, como se o próprio nome diz, como se a célula se autodevorasse, ela se autodestrói. Tá? E para eu desencadear esse tipo de mecanismos, eu vou depender, por exemplo, da onde o meu fotossensibilizador está localizado dentro da célula. Uma vez que eu administro essa substância, eu preciso saber se ela vai estar em membrana celular, se ela vai estar em organelas celulares, quais são essas organelas celulares, para eu saber qual é o tipo de morte mais propenso que eu vou observar uma vez que eu utilizo essa terapia. Bom, outro fator importante dentro dessa terapia é a gente entender como que a luz interage com o tecido. Então, nós trabalhamos dentro da janela, o que a gente chama de janela biológica, que são aqueles comprimentos de onda que a gente sabe que tem interação com o tecido biológico. Então, nós vamos ali da região do violeta até o infravermelho próximo, né? E a escolha do meu comprimento de onda, ele vai depender muito não só do meu fotossensibilizador, mas do tipo de patologia que eu quero tratar. Né? Se eu precisar tratar alguma patologia, alguma disfunção com maior penetração, que ela seja mais profunda, eu preciso escolher comprimentos de onda que penetrem mais no meu tecido biológico, que aqui no caso a gente escolhe ou o vermelho ou na região do infravermelho próximo. Tá? Se eu quero trabalhar numa região onde eu tenho uma lesão superficial e a minha ação da terapia ela pode ser superficial, a gente pode trabalhar ou na região do violeta ou na região do azul. Mas é importante saber que o meu fotossensibilizador tem que ter bandas de absorções ou picos de absorções nesses correspondente a este comprimento de onda. Outro fator que também é importante
é que eu preciso saber quais são as características ópticas do meu tecido, né? Por quê? Porque quando a luz interage com o material, e agora eu vou especificar mais o tecido, ela pode sofrer ela apresenta algumas propriedades e sofrer algumas alterações. Então, a minha luz, quando incide, dependendo da característica óptica do meu tecido, pode ser que o que acabe se sobrepondo ali é o processo de reflexão, né? A luz bate ali no meu tecido e ela acaba sendo refletida. Então, a quantidade de energia que chega no meu tecido ou que vai penetrar no meu tecido, ela diminui muito, tá? Ou ela vai entrar e vai acabar causando o espalhamento. Então, eu tenho ali um pouco de perda de energia por espalhamento. E o que eu quero realmente ter é o fator de absorção, né? Para que eu tenha a terapia acontecendo, eu tenho que ter essa luz incidindo e essa energia sendo absorvida, tanto pelo meu tecido, para o quê? Para excitar esse meu fotossensibilizador ali presente. É óbvio que quando a gente está fazendo a terapia, é impossível tirar essas propriedades de reflexão e espalhamento da luz. Por isso, eu tenho que fazer cálculos para chegar a uma dosimetria adequada, ou seja, numa dose ideal, que eu consiga ativar o meu fotossensibilizador para que o mesmo possa desencadear essas alterações celulares, né? Então, é sabido que quanto maior o comprimento de onda, menor a energia, mas eu tenho uma maior profundidade, porque eu passo a ter menos cromóforos, ou seja, aquelas substâncias capazes de absorver a luz no meu tecido, então eu tenho menos cromóforos que vão absorvendo em comprimentos de onda mais longos, né? O ideal, se a gente for trabalhar, por exemplo, com uma lesão de câncer, seria a gente utilizar fotossensibilizadores que tivessem bandas de absorção ali na região do infravermelho próximo, tá? E a gente tem pouquíssimos fotossensibilizadores nessa região. Por isso que hoje a grande predominância dos fotossensibilizadores, a gente consegue trabalhar na região do vermelho. Bom, então os principais fotossensibilizadores que nós temos hoje são as porfirinas, que a gente conhece eles como fotossensibilizadores de primeira geração, então eles são derivados de hematoporfirina. Porfirinas são ali moléculas que elas ficam ligadas à hemoglobina ali junto com o ferro, então nosso próprio corpo sintetiza, né? Então elas são derivadas, por isso são derivados de hematoporfirina. Nós temos três principais aqui, que é o Fotofrin, que é o americano, o Fotogen, que é russo, e o Fotosan, que é o alemão. O Fotosan, quem trabalhou muito foi o pessoal do Sírio-Libanês, né? Já faz alguns anos que eles, assim que eles iniciaram a terapia fotodinâmica no Sírio-Libanês, eles trabalhavam com o Fotosan. O Fotofrin é o mais conhecido, e durante todo o meu doutorado, mestrado, a gente trabalhou muito com o Fotogen, que é a medicação russa. As clorinas, nós temos hoje até clorinas da Sigma, tá? Mas as que clinicamente são utilizadas é a radoclorina, o fotoditazine, e existe uma nova, uma espanhola, que se chama fotoenticine. Só que nós também temos corantes, né? Os corantes, eles são, na verdade, os mais utilizados na área de odontologia, na área de desinfecção de feridas, como terapia antimicrobiana, que é o azul de metileno, o azul de toluidina, eosina, metoxilina, rosa bengala. Utiliza-se muito mais o azul de metileno, por quê? Porque todos esses corantes, eles são corantes, então quando você aplica num tecido, normalmente ele deixa esse tecido com coloração, né? Às vezes até é difícil de sair. Então o azul de metileno é um pouquinho mais fácil, né, da gente trabalhar, então, e a gente já conhece, ele tem algumas características, como ele é um corante que é hidrofílico, tem carga positiva, que são fatores que facilitam a penetração a interação desse corante com o tecido biológico, com as células. O que tem te usado muito também são compostos naturais, então muito que se está te utilizando é a curcumina, né? Então, derivado do açafrão da terra, tem se utilizado tanto na parte de microbiologia, na parte de leishmaniose e um pouco menos na parte de câncer, tá? As fitalucianinas, temos os precursores do fotossensibilizador, que a gente começa, que é o ácido aminolevulínico. Ele é precursor da porfirina endógena, que a nossa própria célula sintetiza, que é a PP9. Então,
enquanto todos esses são fotossensibilizadores exógenos que a gente aplica ou por via endovenosa, ou a gente aplica topicamente, em alguns casos, por exemplo, em câncer de esôfago, você pode dar para o paciente também ingerir, né? Existe o ALA, que o ALA é um precursor, então ele não é um fotossensibilizador, mas ele vai induzir com que as suas células produzam a PP9. Né? E agora o que a gente tem muito para melhorar a entrega ou a interação desses fotossensibilizadores com a célula, ou você pode até escolher uma organela-alvo para que ela se localize, é você associar esses fotossensibilizadores com nanopartículas. E aí nós temos desde nanopartículas de prata, nanopartículas biológicas, né, como aquelas que você faz com soro com albumina, né, soro fetal. Então, existe ali uma lista de nanopartículas sendo testadas. Para eu escolher o meu fotossensibilizador, eu tenho que partir um pouquinho para a fotoquímica, então eu tenho que entender um pouquinho de química também, né? Porque ele tem que apresentar características que a gente diz que elas são favoráveis. Dentre elas, a gente tem que escolher um fotossensibilizador que seja seletivo, ou seja, que ele tenha uma preferência por permanecer mais tempo naquele meu tecido alterado, ou que ele tenha uma maior seletividade por uma bactéria do que pelo tecido do indivíduo que esteja infectada. Fototoxicidade, né? Então, essa fototoxicidade, ou seja, ele ser tóxico somente na presença da luz, ter absorção da luz na janela biológica, então, naqueles comprimentos de onda que a gente chama do visível, ser eliminado pelo organismo, né? Ninguém quer que ele permaneça de período muito longo no organismo. Ter uma baixa agregação, porque isso dificulta a excitação desse fotossensibilizador, porque a membrana biológica vai começar a trabalhar como surfactante para depois a gente conseguir observar a desagregação desse fotossensibilizador e ele conseguir penetrar dentro da célula. E ele não pode ser tóxico no escuro, ok? Bom, no Brasil, a terapia fotodinâmica ela foi implementada em 1999, lá com o Hospital Amaral Carvalho de Jaú. Iniciou-se com tratamento de câncer de cabeça e pescoço, esôfago, HPV e bexiga. Depois passou-se para o Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão, onde ficou-se mesmo centrado em câncer de pele não melanoma, então espinocelular e basocelular, e ceratoses actínicas. E, posteriormente, foi feito um projeto junto com o BNDES, onde vários locais receberam um kit com fotossensibilizador, né, com um equipamento de LED para fazer tratamentos em alguns centros espalhados pelo Brasil. Hoje, um dos locais que é o que trabalha ainda com terapia fotodinâmica, que trabalha ali junto à prefeitura, ao município, é a UBS de São Carlos. Então, eles continuam com os trabalhos de câncer de pele não melanoma e ceratose actínica. Alguns locais a gente tem alguns centros ainda trabalhando, mas não é ainda algo que entrou já que o SUS esteja cobrindo o tratamento, tá? Isso está em vias de solicitação e a gente aguarda que brevemente essa terapia ela possa ser utilizada no SUS. Então, aqui é só para ilustrar um pouquinho da terapia, lesão inicial, lesão após 30 dias, isso aqui após 90 dias, tá? Então, percebam que são pacientes idosos, que normalmente acamados e que não podem ser submetidos a uma terapia, a uma radioterapia ou uma cirurgia, né? Sabendo que a quimioterapia, ela não é recomendada para o tratamento do câncer de pele. As aplicações hoje da terapia fotodinâmica, a gente tem no câncer, nos mais diversos tipos, em doenças dermatológicas, contra a leishmaniose tegumentar, terapia antimicrobiana tanto contra fungos e bactérias, na medicina veterinária, estética e bem-estar, e para vírus a gente tem o maior dos artigos, a quantidade de artigos na literatura é com HPV, tá? Nós não temos, a pergunta sempre foi, e para o Covid? Não, infelizmente eu vou mostrar, né, que a gente não tem com Covid, porque quando a gente está falando de uma infecção sistêmica, essa terapia é um dos pontos negativos dela, tá? Então, quais são as vantagens dela? Menor efeito adverso, né, a longo prazo, ou seja, a gente quase não tem uma resposta a longo prazo, um efeito, como a gente diz, colateral ali. Ela é pouco invasiva, o tempo de tratamento é relativamente curto,
isso me leva a uma aplicação ambulatorial. É um tratamento localizado, aí que entra que doenças sistêmicas é difícil de ser tratado, tá? Porque eu preciso irradiar o local onde se encontra essa lesão. Não tem limite de aplicações, então não há nada que proíba que ele pode ser aplicado várias vezes. A gente observa ela pouco ou nenhuma cicatriz, então a gente diz que é uma terapia conservativa, porque a gente acaba tendo o efeito fotobiomodulador do laser, da luz em si. É uma terapia com seletividade celular, porque eu consigo preservar os meus tecidos adjacentes e atuar somente naquela região alterada. Eu posso ter, dependendo do fotossensibilizador, uma variedade de alvos dentro da célula. Existe ali uma resposta imunológica que ela é restaurada ou melhorada. Perto dos outros tratamentos, ela tem um baixo custo, podendo ser, então, uma alternativa ao tratamento convencional, e, além disso, ela pode ser uma terapia coadjuvante. A gente pode trabalhar com ela utilizando um antibiótico, utilizando um quimioterápico, utilizando a própria radioterapia, tá? As desvantagens. Dependendo do fotossensibilizador, o indivíduo fica com fotossensibilidade dérmica e ocular. Então, ele tem que ficar protegido da luz, principalmente se a gente utilizar os fotossensibilizadores de primeira geração, que são aqueles derivados de hematoporfirina. Segundo, é a eficácia do tratamento, ela vai depender dos meus parâmetros de radiação. Então, o quanto eu dou de dose de energia, o quanto tempo fique irradiando. Segundo, eu preciso da presença do oxigênio molecular. Se a gente parar para pensar em tumor de mama, é um tecido adiposo com pouca oxigenação, logo a terapia ela não é muito eficiente. Não que ela não possa ser utilizada, mas ela vai ser menos eficiente se comparado a um outro tecido onde a gente tem uma alta irrigação sanguínea. Depende da localização da lesão. Se for lesões internas, a gente vai ter que talvez utilizar uma fibra ótica para ter acesso a essa lesão, ou muitas vezes a gente vai ter que fazer mesmo dentro de um centro cirúrgico para expor essa lesão, para poder conseguir chegar ali à luz para poder irradiar, né? Ela acaba me dando uma intensa resposta inflamatória, então isso é observado, essa resposta inflamatória, tá? O que acaba ocasionando uma sensibilidade dolorosa, nada que não possa ser administrado analgésicos, tá? E em alguns casos até uma anestesia local. E se o indivíduo não tomar os devidos cuidados, né, de higienização, ela pode se ocorrer infecções secundárias, ou seja, numa lesão não devidamente higienizada e protegida, você pode ter infecção bacteriana ou por vírus, né? E aí entra a nossa pergunta: quais são hoje os desafios da terapia fotodinâmica? E aí, fazendo uma busca na literatura, a gente encontra, né, esses os principais pontos, e são pontos que eu também já tinha colocado devido à experiência que a gente tem ali dentro dessa terapia. Primeiro é o tempo, né, que esse fotossensibilizador leva para ser eliminado do organismo. Isso é extremamente importante. E para cada tipo de lesão e para cada localização da lesão, eu posso ter esse tempo diferenciado. Segundo é o tipo de morte celular. Prefere-se que a morte seja muito mais por apoptose do que por necrose, porque necrose eu tenho resposta inflamatória, né? Na apoptose não. Então eu consigo até segurar um pouquinho mais essa resposta inflamatória, mediar essa resposta inflamatória se eu tiver a morte celular por apoptose. Quanto tempo as células normais conseguem eliminar esse fotossensibilizador? Isso é extremamente importante se a gente estiver falando em administração sistêmica, né, por via endovenosa. Se for tópica, a gente já elimina essa preocupação. Quando eu utilizo o fotossensibilizador, aonde ele se localiza? Qual a interação, qual é a célula-alvo? Ele entra na célula, ele vai para que local da célula? Quanto tempo ele permanece lá, né? Outro desafio é realizar a síntese de fotossensibilizadores que absorvam na região do infravermelho. Por quê? Porque eu consigo ter uma penetração maior. Então, hoje, se tem uma pergunta, eu posso tratar tuberculose com terapia fotodinâmica? Eu tenho que imaginar que a luz vai ter que atravessar a minha parede torácica, vai ter que chegar até o pulmão. Será que a luz consegue passar ali por toda essa camada de pele, camada de gordura, camada muscular, passar ali pelo osso e chegar até o pulmão sem que eu seja preciso eu utilizar uma fibra ótica, né, para chegar na região contaminada? Resposta inflamatória. É importante eu saber se ela vai ser exacerbada ou não, como controlar essa resposta inflamatória.
Imagine se eu estiver fazendo a terapia fotodinâmica numa lesão cerebral, né? Não é do meu interesse que eu tenha uma resposta inflamatória exacerbada, porque eu tenho um tecido nobre, né? E como é que essa resposta, como é que eu vou mediar ela, a secreção que vai se formar, que é natural, aquele exudato, como é que eu vou fazer a drenagem disso, né? Desenvolvimento de protocolos de aplicação. Como a gente tem ali um tipo anatômico, a gente tem a característica ótica do tecido sendo diferente, eu não consigo até hoje estabelecer protocolos de aplicação, principalmente na parte de microbiologia, porque eu tenho bactérias gram-negativas, positivas, elas se diferenciam entre si, negativa com negativa, dependendo da espécie, elas têm comportamentos diferentes. Então, se fizer uma busca na literatura, a gente não tem um padrão, né? E se você pega e tenta reproduzir algum protocolo, você vai ver que você não vai conseguir ter a mesma resposta. Então, isso é um grande desafio dentro da terapia fotodinâmica, né? Desenvolvimento de fármacos tópicos e que sejam eficientes para você evitar o uso de medicações sistêmicas e conseguir eliminar um pouco desses outros desafios, né? Que é a depuração do fotossensibilizador, tanto do tecido normal como do organismo como um todo, né? Compreender os mecanismos celulares da resposta dos patógenos à terapia. Eu trabalho com micro, com leishmania, com câncer. Cada tipo de lesão, cada patógeno, ele vai me desenvolver um determinado tipo de resposta. E saber essa resposta celular e como ele também ativa ali na parte de imuno é extremamente importante. E o principal, tudo que a gente faz in vitro dá certo, mas a hora que a gente vai para testes vivos ou em clínico, ele nem sempre a resposta é tão positiva. Então, como que a gente conseguir ultrapassar essa barreira daquilo que a gente tem in vitro, a gente conseguir ter um efeito similar, um efeito correspondente em vivo e depois clinicamente, né? E outro fator é o intervalo de tempo entre a administração do fotossensibilizador e radiação. Por quê? Porque logo que eu ministro esse fotossensibilizador, seja ele endovenoso ou tópico, eu já não posso imediatamente irradiar, eu tenho que dar um intervalo de tempo. Esse intervalo pode ser, dependendo, se for em micro, 1 hora, meia hora, 2 horas. Se a gente estiver falando em estética, normalmente é 1 hora, 1 hora e meia. Se a gente estiver falando de câncer, normalmente esses fotossensibilizadores, por exemplo, as clorinas, que são de segunda geração, é em torno mais ou menos de umas 8 horas que a gente demora para poder fazer irradiação, né? E aí vem o fator de penetração da luz. A luz, estima-se que a luz vermelha no tecido biológico, ela tem uma penetração de até 1 centímetro. Se eu estiver falando de câncer, né, nunca, como que eu vou ter garantia de que a espessura do meu tumor é de 1 centímetro? Então, o ideal é que a gente conseguisse ter uma maior penetração. Então, isso está associado a utilizar a luz na região do infravermelho próximo, mas, consequentemente, eu ter fotossensibilizadores que absorvam esse comprimento de onda, né? Então, era isso que eu queria apresentar um pouquinho para vocês sobre a terapia fotodinâmica, os desafios que a gente tem aí pela frente. São desafios que são do nosso cotidiano, né? A gente sempre está observando e mesmo na literatura a gente percebe que é um desafio para todos e sempre com o intuito do quê? Da gente conseguir criar protocolos para que esses protocolos sejam eficientes quando a gente passa disso do in vitro para o in vivo e do in vivo para o clínico. Muito obrigada pela atenção. Agradecemos à professora Juliana Stixino pela apresentação e, na sequência, vamos iniciar agora as perguntas. Primeira pergunta, feita por Mônica de Sá. Qual o custo do tratamento em média? Olha, estima-se que hoje o custo, vou falar para um câncer de pele, que é o que é mais utilizado hoje no Brasil, tá? Então, isso vai depender do local que você vai fazer, né? Vai variar muito de centro para centro, mas em média ele está saindo entre 900 a 2.000 reais. Outra pergunta, feita por Hugo Abreu. Ele quer saber se as modulações diferentes na luz resultam resultados diferentes ou se geralmente é implementada uma potência constante na área dos tecidos. Olha, normalmente a gente
gente trabalha com o que a gente chama de parâmetros de radiação diferente. Então, a gente altera a densidade de potência, a gente altera a densidade de energia, porque para a gente determinar o tempo que essa lesão vai ser irradiada, eu vou depender também da área acometida. Então, a gente faz uns cálculos baseados na área, na potência do equipamento, para a gente conseguir estabelecer uma densidade de potência ideal. Então, normalmente, a gente trabalha com o seguinte parâmetro: densidade de potência sempre abaixo de 200 miliwatts por centímetro quadrado. E as densidades de energias não passando de 300 joules por centímetro quadrado, tá? O que a gente tem observado muito são, principalmente na área de microbiologia, densidade de energias muito altas. E muitas vezes os artigos, principalmente quem é muito da área biológica, da área da saúde, eles emitem a quantidade que eles utilizam de densidade de potência. E aí, nesse caso, inclusive, tem uma pergunta que eu vi ali embaixo, ali pelo chat, sobre a parte térmica, que eu aí já vou até emendar. A gente pode ter um efeito térmico se a gente utilizar a dose de energia, densidade de energia ou densidade de potência muito elevadas. Aí a gente pode ter um aumento na temperatura e pode acarretar, sim, um leve dano térmico. Mas se você trabalhar com parâmetros estabelecidos de segurança, a gente observa um aumento muito pequeno na temperatura e esse aumento leve na temperatura, ele não é capaz de causar um dano térmico, tá? Então, para eu saber qual o parâmetro de radiação, vai depender da minha lesão, vai depender do meu tecido, da localização e das características ópticas dele. Então, por isso que não existe um protocolo em terapia fotodinâmica, porque a gente não consegue padronizar esses parâmetros, né? Então, isso exige, assim, um esforço muito grande de uma equipe multidisciplinar, porque a gente tem que ter equipe médica, equipe de físico, equipe de engenheiros, porque por causa da instrumentação também que a gente utiliza. Então, assim, apesar dela ser simples no mecanismo, no princípio dela, ela é um pouco complexa na execução, né? Então, não basta você ligar o equipamento e irradiar, colocar a luz para irradiar, porque você não vai ter, muitas vezes, um efeito desejado. Outra pergunta, feita por Jocineide Guerra. Ela quer saber como mensurar a resposta inflamatória antes da própria aplicação. Antes da própria aplicação, você só consegue mensurar se você tiver alguma análise, por exemplo, in vitro. Então, a partir do momento que você tem um fotossensibilizador, que você sabe aonde ele está se localizando e você consegue observar resposta inflamatória, seja in vitro ou in vivo, você consegue ter uma perspectiva isso clinicamente num paciente, né? Mas, assim, é difícil a gente mensurar a resposta inflamatória antes da aplicação, tá? Que ela vai existir, vai. Por quê? Porque a resposta inflamatória ela é muito decorrente da morte celular por necrose, é quando eu tenho rompimento da membrana da célula. Então, ela rompe, eu tenho extravasamento do conteúdo celular, eu vou ter ali uma resposta inflamatória. E é difícil na terapia a gente desvincular, falar, olha, eu só quero ter a resposta por apoptose porque a minha resposta de morte celular por apoptose, porque a resposta inflamatória vai ser menor. Não tem como a gente desvincular. Na terapia, nós vamos ter os dois tipos de morte, o processo inflamatório vai estar presente, então o ideal é que você já entre, por exemplo, com anti-inflamatório para tentar modular essa resposta inflamatória. Cleomar Moreira, ele tem duas dúvidas. A primeira, o tempo de tratamento dependerá da patologia? A segunda, a penetração da luz depende da potência da fonte e isso não pode ser um novo desafio? A penetração da luz, ela depende mais do comprimento de onda que a gente utiliza. Então, é um desafio, por quê? Porque o ideal seria a gente trabalhar na região do infravermelho próximo. Só que a gente tem poucos fotossensibilizadores que absorvem nessa região. E os que a gente tem hoje, comercialmente, é um europeu, ele é extremamente caro, nem na Europa eles utilizam. E o outro que a gente tem, ele não tem que é a indocianina verde, ele não tem uma resposta muito eficiente para a terapia fotodinâmica, então ele nem é muito utilizado, tá? Então, nesse sentido, o desafio é sintetizar um fotossensibilizador eficiente e que a gente tenha ali uma banda de absorção na região próxima do infravermelho. Qual que foi a primeira pergunta que ele fez? Que ele fez uma antes o tempo de tratamento, tempo. isso.
O tempo vai depender da área, vai depender dos parâmetros de radiação que eu estiver utilizando e, óbvio, que vai depender, sim, da patologia. Se a gente pensar numa lesão para desinfecção de uma ferida, por exemplo, cutânea, para morte de bactéria, eu não preciso de longos tempos de exposição, eu utilizo um pequeno intervalo. Já para um câncer, ele vai exigir uns parâmetros de radiação um pouco maior, então, normalmente, a gente leva um pouco mais de tempo para fazer esse tratamento. Tá? Mas vai depender, sim, da patologia e dos parâmetros que eu estou utilizando em relação à luz. Eu tenho a impressão que essa já foi respondida no início, juntamente com uma das perguntas, mas eu vou fazer. Possa ser que eu esteja errada. Na terapia, vocês usam a fonte luminosa na faixa visível? Sim. E se já verificou a ocorrência de algum efeito térmico ou outros nas camadas da pele com a aplicação do feixe luminoso? Foi o que eu falei, né? Térmico só se a gente utilizar os parâmetros muito de densidade de potência e de energia muito altos. Caso contrário, não. O que a gente tem de elevação de temperatura é muito baixo, que isso daí não é significativo para causar um dano celular, um dano térmico no tecido. Ok. E é na região do visível, sim, entre violeta até o vermelho, podendo se estender ao infravermelho próximo. Ok. E por fim, Lisa França, gostaria de saber, com relação à aplicação da terapia fotodinâmica, geralmente se faz necessária quantas exposições para a recuperação do tecido acometido? Isso vai depender. Tá? A gente, por exemplo, clinicamente, com câncer de pele, a gente tem lesões, aquelas que eu mostrei para vocês na apresentação, foi numa única aplicação a gente conseguiu resolver o problema, tá? Então, não teve recidiva, não precisou de outras aplicações. Então, vai depender da patologia e da própria resposta do paciente, né? Tem paciente que você vai tratar uma vez, você tem uma ótima resposta, mas outras vezes vai chegar um outro que você tem o mesmo tipo de lesão, a mesma característica, você trata, ele volta para o acompanhamento e você percebe que ainda há células tumorais ou você percebe regiões infectadas que devam ser tratadas. Então, isso é assim, é muito individual, o acompanhamento do médico, ele é extremamente importante, tá? Então, por isso que o acompanhamento ele é semanal, até que a gente tenha, normalmente se forma uma crosta, né, ali uma ferida na região com uma casca, então o acompanhamento tem que ser feito até que essa crosta desapareça, né, no caso de um tumor de pele. Para o médico ter certeza no acompanhamento de que aquela região não está mais acometida por células tumorais, né? Então, é algo que depende do médico, vai depender muito do paciente, porque ele tem que ter os cuidados de proteção, de higienização. Então, assim, a gente diz, em alguns casos, uma aplicação, grande parte do que eu fiz em câncer de pele, uma aplicação a gente resolveu o problema. Algumas outras vezes era necessário 2 ou 3 aplicações. Então, agradecemos a professora Juliana pelas respostas e convido agora, na sequência, a professora Rossana Moreno Santa Cruz para iniciar a sua palestra. Boa tarde a todos. Eu gostaria de dar início à minha apresentação. Antes de qualquer coisa, eu vou compartilhar aqui os slides na tela. O título da minha palestra é Perspectiva de aplicações de sensores e biosensores ópticos, SPR. A agenda, né, que eu programei para essa palestra, eu vou fazer uma breve apresentação da minha pessoa e dos grupos de pesquisa que eu estou envolvida. Em seguida, eu vou explicar um pouco o que seria um sensor óptico SPR, falar dos objetivos da nossa pesquisa, os materiais e métodos utilizados, mostrar alguns resultados e os trabalhos que estão em andamento. Então, eu sou a professora Rossana, há 10 anos eu ensino no IFPB, desde 2010, e eu também fui aluna da casa, né? Eu estudei no curso de Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações. Depois que eu terminei o curso, eu iniciei minha carreira como estagiária na Anatel, na Paraíba mesmo. Depois eu fui trabalhar na Bahia, numa empresa que na época era terceirizada da Telemar, que também virou Oi, agora também a gente pode dizer que é a antiga Oi, né? Entre 2004 e 2005, eu fiz meu mestrado e doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2004 e 2009, fiz os dois, mestrado e doutorado, finalizando o doutorado em 2009. Mais para frente um pouquinho, eu fiz o meu pós-doutorado na área de bioengenharia.
na Universidade de Uppsala, na Suécia, onde eu passei um ano, né, entre 2014 e 2015. Então, eu atuo há 10 anos no IFPB como professora na graduação e pós-graduação do curso de Engenharia Elétrica e também na graduação do curso de Sistemas de Telecomunicações. Atualmente, eu faço parte de 2 grupos de pesquisa, dos quais eu sou uma das líderes, né? Um deles é o de Sensores e Biosensores Óticos, GSBio, com pesquisas voltadas aos sensores óticos SPR, que é o objeto da minha palestra, e o outro é um grupo de pesquisa VLC-FSO, que possui pesquisas voltadas a enlaces óticos não guiados, aqueles que não vão utilizar, no primeiro momento, pelo menos, uma fibra óptica. Então, tanto na região da luz visível, quanto na região do infravermelho, a gente vai ter alguns trabalhos relacionados aí a essa pesquisa. Como o tema da minha palestra é sobre sensores óticos SPR, eu vou focar, portanto, nos trabalhos desenvolvidos pelo grupo de pesquisa GSBio. Falando mais um pouquinho desses grupos, né, o GSBio, ele começou no ano de 2015, tem como professores líderes a mim e o professor Cleomar Moreira, que também é do IFPB e atualmente está fazendo pós-doutorado nos Estados Unidos. Nós realizamos pesquisas desde então em nível de iniciação científica e mestrado. Tem aí um site, né, do grupo que um dos nossos alunos de mestrado fez. Se vocês tiverem curiosidade de dar uma olhada depois, precisamos também atualizar, tem alguns trabalhos lá, mas não todos, tá? E, com relação ao grupo VLC-FSO, ele é mais recente, né? Começamos, basicamente, o ano passado. Na verdade, eu já atuava nessa linha de pesquisa praticamente sozinha, só eu e os alunos, né? E aí eu consegui me juntar, digamos assim, com 2 professores também do IFPB e fizemos uma parceria. São eles o professor Romeu e o professor Lincoln, que comigo hoje lideram esse grupo. Nós temos uma quantidade de alunos envolvidos na pesquisa de iniciação científica e mestrado, um total de 5 alunos neste grupo, tá? E o primeiro aluno de mestrado começou, né, a desenvolver a sua dissertação este ano com este tema. Então, voltando aos trabalhos do GSBio, né, vamos falar agora mais um pouquinho sobre sensores óticos SPR. Mas, primeira coisa, né, o que é SPR? SPR é uma sigla que, traduzida para português, quer significar ressonância de plasmons de superfície. Então, nada mais é do que um fenômeno físico, tá? Em que, para que ele aconteça, eu vou precisar que alguns meios, né, alguns meios materiais, eles interajam, né, entre si. Além disso, eu também vou precisar de uma fonte de luz para emitir luz para dentro de um determinado meio, que seria um dielétrico, está aqui representado por um prisma óptico. Essa luz, ela vai ser acoplada ao prisma e vai se refletir, né, a partir do momento que ele atinge uma condição de incidência aqui na sua superfície, né, um ângulo de incidência conhecido, ela vai se propagar refletindo-se totalmente dentro das paredes do prisma até sair e ser recebida por um detector. Então, quando a gente acopla esse prisma a um substrato metálico sobre ele, tá? Aqui a gente está chamando a atenção e estamos chamando esse metal, essa camada de filme metálico, porque é uma camada que exige uma espessura muito pequena, no máximo de 100 nanômetros, né, para que a gente tenha realmente o fenômeno da ressonância de plasmas de superfície acontecendo. Então, quando a luz enviada para dentro do prisma encontra, né, uma interface de separação entre ele e esse substrato metálico, a gente observa que há a formação de uma onda, né, uma onda estacionária sobre a superfície do metal. Essa onda estacionária, ela está aqui justamente, ela vai aparecer porque a luz, né, os fótons, eles vão promover uma oscilação coletiva dos elétrons presentes no metal, vão interagir com esses elétrons, e aí essa oscilação coletiva, ela também é chamada de plasmons de superfície,
gerando uma onda de plasmons de superfície, que tem um padrão estacionário, que vai ressoar, ou seja, vai ter a mesma constante de propagação que a onda luminosa que está incidindo no prisma. Isso daqui é o fenômeno SPR acontecendo. Quando existe a interação dos fótons com os elétrons gerando os plasmons, na saída, ou seja, a minha luz recebida, ela vai sofrer, né, uma deformação, podemos chamar assim. Então, a gente percebe que o ponto onde houve a interação dos fótons com os elétrons gerando os plasmons, vai ser marcado por uma mancha escura na luz que está saindo aí, está sendo recebida pelo meu detector. E essa mancha escura, na verdade, representa um mínimo no valor da potência que deveria estar totalmente refletida no prisma. Neste ponto, escapou alguma coisa aqui para a interface metálica, e essa potência deixa de se refletir neste momento aqui para um determinado ângulo de incidência ou ressonância, no caso, né? E esse mínimo é representado justamente, né, a gente consegue visualizar e analisar graficamente pelo formato de curva que a gente está vendo aí, que seria a gente fazer uma análise da potência refletida em relação ao ângulo de incidência dessa luz dentro desse material, do prisma mais o metal, né? E aí, essa curva, ela representa, né, a curva justamente SPR. Isso é um indicativo gráfico de que realmente o fenômeno aconteceu. Então, o meu prisma acoplado a uma superfície metálica, né, sobre ele, né, tem uma superfície metálica, o conjunto prisma-metal, ele vai ser o meu sensor, né, ele pode ser utilizado para desenvolvimento de sensores ópticos baseados nesse fenômeno físico da ressonância de plasmas de superfície. Então, enquanto sensor, ele tem uma variedade de aplicações e vantagens, certo? Ele é super versátil, ele é muito rápido, ele não necessita de marcadores, a gente pode utilizá-lo para fazer diagnóstico de doenças em tempo real, utilizando, né, essa estrutura. Então, por exemplo, um dos exemplos, uma das aplicações seria na área médica, na área biomédica, seria a gente lembrar daquele exemplo que a gente estuda muitas vezes no colégio sobre a interação antígeno-anticorpo. Então, naturalmente, nosso corpo ele vai produzir, né, alguns anticorpos, e se houver a presença de alguma substância, digamos assim, ou micro-organismo indesejado, que represente um antígeno, né, eles vão detectar e vão responder de alguma forma a esses antígenos. Então, o que vai acontecer aqui na superfície do meu sensor sobre o metal é justamente isso. Eu preparo uma camada, né, que eu chamo de biocamada, para representar justamente a parte biológica, né, no caso, os anticorpos, e associado a cada anticorpo só vai existir um único antígeno. Então, por exemplo, se eu faço fluir sobre esta biocamada, sobre essa estrutura sensora que eu acabei de montar, uma amostra, digamos, uma amostra sanguínea que está devidamente preparada e que tenha, por exemplo, a presença do vírus da dengue, que eu quero identificar se existe ou não, né, a presença do vírus da dengue, eu vou preparar a biocamada e o antígeno, que seria esse vírus, ele vai se acoplar ao anticorpo correspondente caso realmente exista o vírus na minha amostra. Então, acoplando-se ao anticorpo, eu tenho novamente um novo deslocamento da minha mancha escura. Então, inicialmente, sem biocamada, né, sem antígeno e sem anticorpo, eu tinha naturalmente o fenômeno SPR acontecendo, utilizando o ar, simplesmente o ar, como referência. Desculpem aí. Mas agora eu tenho uma camada, uma biocamada e a interação do antígeno. Então, na primeira vez, com apenas A, eu tive uma ressonância no ângulo específico, ocorreu o fenômeno. Quando eu faço passar uma substância diferente, eu tenho novamente uma ressonância, uma queda na minha refletividade, correspondendo a outro ângulo de ressonância específico, porque mudou o quê? Mudou a substância que eu estou investigando. E isso corresponde a um deslocamento nessa mancha escura que está sendo recebida, né, aí pelo meu detector. Então, dessa forma, a gente consegue detectar
e utilizar esses sensores para várias aplicações, não só na área médica, mas na área química, tá? Na engenharia, na indústria alimentícia, na segurança ambiental. Então, nós podemos utilizar vários tipos de amostras e, né, para as mais diversas finalidades esse sensor. Uma outra forma da gente verificar se há a detecção realmente, né, de algum material diferente, né, que está sendo analisado, é através do que a gente chama de sensorgrama. Então, aqui eu tenho novamente o meu sensor, o meu prisma, sobre ele o metal, e sobre o metal agora eu tenho o que eu chamo de um sistema fluídico, microfluídico, no caso, formado por uma microbomba, por onde vão circular alguns líquidos diferentes aqui. Então, eu ilumino o meu prisma, né, para que a luz ela consiga incidir, se refletir e retornar para o receptor. E aí eu começo a brincadeira, né? Pego a minha referência antes, que foi o ar, e começo a passar diferentes amostras para entrar em contato com esse sensor. Então, para esse líquido verde, eu detectei que existe uma amostra diferente do ar e ele tem um índice de refração específico. Estou pegando uma das propriedades do meio, que é o índice de refração, e estou analisando. Então, ele está sendo mostrado aqui um determinado valor de índice de refração específico. A partir do momento que eu vou passando um segundo líquido por esse meu sistema, a gente observa que a curva, ela sofre uma deformação, uma alteração no seu comportamento. Isso para representar, portanto, a presença do segundo líquido, que possui características diferentes do primeiro, ou seja, um índice de refração diferente. Então, assim, eu consigo detectar múltiplas, né, substâncias, eu posso, né, fazer isso, tornando o meu sensor utilizável, né, para várias aplicações diferentes. Aqui tem uma figurinha completa de como seria essa detecção na prática, né, um resultado experimental em que várias soluções diferentes foram, né, circularam ali por aquele sisteminha, e eu tenho, quando era só hipoclorito, eu tenho um determinado índice de refração. Quando eu passei só água, foi para outro valor de índice de refração. PBS, outro valor. E assim a gente vai montando o nosso sensorgrama, e isso é um indicativo de que o fenômeno SPR está acontecendo e que o meu sensor realmente está detectando as amostras corretamente. Então, dependendo de como esse sensor ele é projetado, construído, qual o material que a gente vai escolher, quais as dimensões, certo? Então, ele vai ser mais ou menos específico, ele vai ser mais ou menos rápido, ele vai ser mais ou menos forte, e ele vai exigir ou demandar uma quantidade maior ou menor da amostra que você tem que analisar, tá? Então, no geral, nos dias de hoje, esses sensores, eles já têm uma capacidade de precisão, né, que eu não preciso ter uma concentração muito grande da minha amostra, variações mínimas de índice de refração, né, já me trazem uma resposta satisfatória. O sensor já consegue detectar com precisão essa resposta. Então, eu tenho aí da ordem de variação de 10 a menos 5, né, a precisão, ou até menor, chegando até 10 a menos 8, né, de acordo com a literatura. Então, baseado nessa breve explicação sobre o fenômeno SPR, os objetivos da nossa pesquisa, né, no IFPB, seria justamente utilizar esse fenômeno e a mesma coisa que a gente pode fazer com o prisma óptico, né, que a gente ainda desenvolve trabalhos com eles também, a gente pode adaptar para um outro substrato dielétrico, que seria a fibra óptica. Então, a fibra óptica, ela é um guia de ondas cilíndrico, ela possui uma complexidade maior que o prisma, e por isso a gente precisa fazer uma adaptação nela para que ela realmente funcione como um sensor, porque a proposta da fibra óptica convencional, todo mundo, né, a maioria das pessoas deve saber, é que ela seja totalmente insensível às variações externas do meio. Então, para a gente tornar essa fibra um meio sensível, a gente precisa fazer uma adaptação nela. E a adaptação seria justamente remover parte do revestimento superior ao núcleo. O núcleo é essa parte mais central, por onde o sinal está percorrendo também com reflexão interna total, certo? Mesmo fenômeno que acontece no prisma, só que no caso da fibra, ele não atravessa as paredes da fibra para se propagar, ele é acoplado a uma das extremidades da fibra e percorre ela por toda a sua extensão.
É diferente do prisma que você faz a luz atravessar, literalmente, as paredes dele. Então, ela percorre a fibra pela sua longitudinal, e a casca é quem vai garantir, né? Ela tem um índice de refração diferente do núcleo, e é ela quem vai garantir que esse sinal permaneça confinado no núcleo. Mas, a partir do momento que eu removo essa casca e recubro isso aí, essa porção com metal, eu mudo totalmente as características da minha fibra óptica. Então, no lugar do metal, no lugar da casca, eu tenho agora um material com índice de refração que não vai mais permitir que a reflexão interna total neste ponto onde ele está presente seja obedecida. Então, neste ponto aqui, a luz, sim, vai escapar um pouco para o meio externo, ou seja, vai ser sensível às variações ou o que estiver acontecendo aqui nesse meio externo, e assim eu tenho também um sensor SPR podendo ser realizado utilizando uma fibra óptica. Então, nossos objetivos: estudar qual é o melhor material para usar, tanto para prismas quanto para fibras, estudar a espessura correta desse metal para que esses plasmons continuem oscilando na superfície, estudar o tamanho dessa região que foi descoberta, né, foi removida a casca, qual o tamanho da minha região sensora, né, e estudar todas as propriedades da fibra, e existem inúmeras possibilidades da gente montar essa configuração de sensor SPR em fibra óptica. A gente não tem só aquela configuração em que a porção central da casca é removida. Nós podemos ter em uma das faces apenas a remoção, a gente pode ter remoção na ponta, envolvendo toda a ponta, toda uma extremidade, a gente pode ter uma remoção que faz um determinado ângulo, né, não é uma remoção reta, a gente faz uma determinada inclinação em uma das extremidades. Então, tudo isso vai me gerar sensores ópticos SPR com características específicas e que vão servir a determinadas aplicações também. Então, nos nossos trabalhos desenvolvidos na nossa instituição, a gente tem trabalhado muito com a fibra óptica que tem a parte central da casca removida. Isso porque a gente já vem, desde 2015, né, quando iniciou os primeiros trabalhos, investigando qual seria realmente a melhor configuração desse sensor. Então, até hoje, até 2020, o último trabalho recém-defendido por um dos meus alunos, a gente continua vendo, né, verificando que, para a maioria das configurações que nós já testamos, essa é a que dá a melhor resposta em termos de sensoriamento SPR. Então, a gente continua trabalhando com essa, por enquanto, né, até então, com a parte central da casca sendo removida, e essa fibra, particularmente a que nós temos disponível para trabalho no laboratório, é uma fibra óptica polimérica. É uma fibra óptica convencional, mas ela é formada por polímeros. As fibras mais utilizadas em telecomunicações são formadas por sílica, são dióxido de silício. Então, essas fibras aqui que a gente usa para sensoriamento são formadas por polímeros, constituídas de polímeros. E elas têm dimensões muito maiores também que uma fibra de sílica tradicional, que é o dióxido de silício. No caso da fibra polimérica que a gente usa, ela pode chegar a 2 milímetros total de seção transversal, de diâmetro, tá? Sendo que quase a totalidade desse diâmetro vai para o núcleo, tem 1,96. Então, eu estou falando de dimensões milimétricas, enquanto que as fibras utilizadas nas telecomunicações têm dimensões micrométricas. Não que não seja possível desenvolver um sensor SPR com uma fibra óptica de sílica. Sim, é possível, mas a gente precisa de um aparato, né, de um conjunto de equipamentos e recursos muito maior, né, para poder a gente conseguir montar, confeccionar esses sensores e testar de maneira confiável. Então, nós temos utilizado esta fibra, aqui tem mais algumas características dela. Começo falando que, para a remoção da casca da fibra, aqui não dá para a gente verificar, né, claro, que a casca era muito fina por cima do núcleo, mas essa foto aqui, ela já ilustra uma fibra com a casca removida. E esse método de remoção, eu falo com muito orgulho, foi realizado, né, foi desenvolvido por uma das minhas alunas de mestrado, que já defendeu, inclusive, sua dissertação. Na época que ela desenvolveu esse método, ela era apenas aluna de iniciação científica, então é a Thalita, tá? Que ela desenvolveu esse método para remoção da casca. Na literatura tem várias formas da gente fazer isso. A gente pode usar força mecânica, a gente pode usar corrosão,
e vários tipos de métodos químicos. Então, dos métodos químicos, ela conseguiu adaptar para fazer essa remoção. Então, a fibra ela fica imersa por um período exatamente de 8 minutos numa solução, numa concentração 1:1 de álcool isopropílico e acetona. E aí a gente consegue remover apenas a casca desta fibra, cujo material é um polímero bem conhecido, é o PMMA, é o vulgo acrilato, certo? Se fosse outro material, teríamos que testar, o tempo de imersão seria outro, e talvez a solução envolvida fosse outra, tá? E ela conseguiu, e a gente conseguiu verificar, depois da remoção da casca, essa fibra com o microscópio de varredura, e o núcleo manteve suas características, né, intactas. Eu não posso dar 100% de certeza, mas aparentemente intactas. Aqui a gente observa que ela removeu cerca de 2 centímetros dessa fibra. Então, isso aqui seria 2 centímetros de deposição de metal sobre esse pedacinho, que não existe mais a casca, tá? Então, nesse caso, a gente também vai investigar se 2 centímetros é um tamanho bom, se não é. A gente já sabe, a partir de várias estudos que já existem na literatura, e dos nossos estudos também, que 2 centímetros é um tamanho muito grande. Mais para frente eu vou mostrar alguns resultados para vocês, e a gente vai ver qual é o valor, né, ideal para essa região sensora. Então, nessa foto aqui a gente tem uma fibra ótica depois da remoção da casca já recoberta por metal. Nesse caso, a gente usa esse equipamentozinho chamado sputtering. Nós não temos esse equipamento no IFPB, aí começam as nossas parcerias, né? Graças a Deus a gente tem parceria. Então, na UFPB, Universidade Federal da Paraíba, e na UFCG, Universidade Federal de Campina Grande, nós temos parceria com laboratórios, e esses laboratórios, eles apresentam essas máquinas, e nós conseguimos realizar essa etapa de confecção do sensor, que é a deposição do metal. Existem outros tipos de fibras que também podem ser utilizados, são as fibras óticas microestruturadas. Uma outra aluna minha, que eu também tenho orgulho de falar, fez um estudo relacionado a esse tipo de fibra, né? E a gente observa aí que ela é uma fibra totalmente diferente da fibra convencional. A fibra convencional, ela não teria todas essas perfurações, né? Todos esses capilares ao redor do núcleo, que seria o elemento central. Ela simplesmente teria a casca toda em azul e esse núcleozinho em verde. No caso aqui, a gente observa que a estrutura da casca sofre uma modificação na inserção desses capilares. Todas as configurações têm. Então, a gente observa que esses capilares, eles são inseridos de uma maneira específica, possuem uma distância e um diâmetro conhecidos, tá? E formam, na maioria dos casos aí, formas geométricas definidas. Então, quando a gente tem que a fibra microestruturada forma uma geometria definida, ela também pode ser chamada de fibra de cristal fotônico. Não é muito bem o que acontece aqui com essa figurinha. Então, para essa figurinha, a gente chama de fibra microestruturada. Microestruturada é um termo geral que serve tanto para as de cristal fotônico quanto para as outras fibras que apresentem essa alteração na casca. E baseado nisso, a gente pode, né, realizar também várias aplicações de sensoriamento com essas fibras. E por que não utilizando a SPR? Então, uma daquelas configurações foi utilizada como referência, como base para minha aluna, né, pela minha aluna, e a gente conseguiu adaptar, né, essa meia-lua aqui, que é a fibra em formato de D, depositando o metal e fazendo várias investigações, tanto na espessura desse metal, quanto na quantidade de capilares presentes na casca. Então, basicamente, aqui ela está enfatizando que houve, né, a variação da quantidade de capilares, que foi de 6 até 2, o número que ela utilizou para fazer os testes, e ela chegou a resultados muito interessantes. Daqui a pouco eu mostro. Outro aluno, Arthur, ele defendeu o seu mestrado em 2019, e ele também deu uma ótima contribuição para a gente. Na verdade, desde 2015 também, que nós investigamos a deposição de grafeno sobre a camada metálica do sensor SPR. Tudo isso para melhorar o acoplamento do campo, né, o acoplamento entre as ondas de luz e a onda de plasmons, né, sobre o sensor, e assim melhorar o seu desempenho. Então, em 2015, o nosso primeiro aluno, Maurício, ele começou a investigar,
E aí os alunos que vieram depois continuaram essa investigação. Até porque os metais utilizados, né, para a gente ter essa configuração de sensor, geralmente são os metais nobres. E dos metais nobres, o melhor metal, o que dá o melhor resultado de todos é a prata. Só que a prata, ela tem um problema muito sério de oxidação. Então, o fato da gente usar o grafeno sobre a prata, além de melhorar o acoplamento entre as ondas, reforçando o fenômeno acontecer, também serve, né, um pouco aí de proteção a essa camada de prata, que é frágil, em relação a outros metais. O ouro, ele já não precisa, mas se eu insiro grafeno sobre ouro, eu também tenho uma melhoria no desempenho do meu sensor. Então, aí foi outro trabalho que foi realizado, continua sendo, né, outros alunos já vieram depois de Arthur, já deram também uma contribuição maior. E eu já falei muito de ciência, já falei muito de tecnologia, vamos falar um pouquinho agora de matemática, né? Até porque vai entrar aí no tema do ciclo de palestras. Não tem como a gente fugir nessa área, a matemática está presente. Então, o desenvolvimento teórico, a quantidade de equações que vão existir por trás do probleminha da gente é muito grande. Então, a gente observa que um dos modelos utilizados, dependendo da configuração utilizada. Então, para aquela fibra de polímero que eu mostrei, a simplesinha na remoção central da casca, né? Nada muito sofisticado, feito a fibra microestruturada, a gente tem esse modelo que a gente chama de modelo da matriz para sistemas multicamadas sendo utilizado. Nessa matriz, a gente vai justamente incorporar todas as variáveis que devem ser analisadas no nosso problema, para atacar o nosso problema. Então, aqui nós temos uma fórmula de potência transmitida, que é o que a gente vai receber aqui do outro lado. O modelo, ele é constituído de múltiplas camadas, porque justamente a gente tem o substrato dielétrico, depois a gente tem o metal, depois a gente tem a biocamada, se a gente quiser, aí vem a amostra, entendeu? E aí estão várias outras camadas que a gente tem são todas essas camadas que a gente tem que levar em consideração. E aí a gente foca no nosso objetivo principal, que é desenvolver a ferramenta em si, o sensor em si, né? Já que somos da área de engenharia e tecnologia. Então, a potência transmitida aqui é uma fórmula específica e ela só vai ser aplicada para os sensores SPR com fibra óptica, tá? Então, para sensores em prisma, o modelo teórico muda. Para sensores com fibras microestruturadas, já não é mais o modelo da matriz, já vem outros modelos aí sendo utilizados. Então, a matemática, ela está muito presente nessa nossa linha de pesquisa multidisciplinar. E aqui nós temos equações ainda, juro que é a última slide com equações, que nós falamos dos parâmetros, né, principais parâmetros que são levados em consideração na análise de desempenho do nosso sensor. Então, aqui, dentre esses parâmetros, o principal que a gente pensa logo, a sensibilidade. Mas se a sensibilidade é boa, significa que eu posso confiar perfeitamente no meu sensor. Não é bem assim, né? Na verdade, a gente precisa analisar um conjunto de parâmetros ao mesmo tempo, tá? A precisão do meu sensor, sim, ele vai me dar uma sensibilidade elevada, porque hoje em dia, né, o sensor SPR mais simples, ele já tem uma precisão muito grande. Então, para pequenas variações do índice de refração, eu tenho uma grande variação, ou seja, eu tenho uma grande capacidade de detecção, porque aquela curva, ela vai deslocar, sim, seja em função de um ângulo ou de um comprimento de onda, como a gente está vendo aqui, tá? Na figurinha, a gente observa que pode ser em função de um ângulo ou de um comprimento de onda. Então, relação sinal-ruído, figura de mérito, são outros parâmetros que estão relacionados, que devem ser considerados ao desempenho do sensor. E um dos parâmetros que está aqui, ó, no denominador dessas duas últimas equações é o principal, representa a largura da minha curva SPR, tá? Então, esse FWHM aqui é justamente a largura da curva SPR, geralmente medida nos pontos de meia potência. A gente observa aqui uma potência normalizada, de 0 a 1, e para esse caso, a gente vai ter exatamente a minha FWHM sendo medida aí. Eu vou dar uma adiantadazinha, tá? Porque estão me dizendo que eu já passei do tempo. Então, eu vou mostrar aqui o que a gente já fez de experimentos e também de simulações de teste, tá? Aqui foi um experimento que a gente montou em bancada, uma plataforma de testes, inicialmente lá em 2017, uma outra aluna, Laís, ela desenvolveu,
e a gente fez os primeiros testes experimentais com aquela fibra ótica convencional, utilizando uma fonte de luz laser monocromática. Com o comprimento de onda da luz fixo, já que é uma fonte de luz monocromática, eu posso variar o ângulo lá na curva SPR. E o meu aluno Igor, né, o mais recente, agora em 2020, né, que ele defendeu, ele fez um aperfeiçoamento nessa plataforma, em que ele incorporou um goniômetro, que a gente chama de goniômetro, porque a gente vai verificar agora, através desse aparato aqui, qual é o ângulo certinho que o laser está fazendo com a fibra. Ele também desenvolveu uma célula de fluxo que pode ser usada com o sistema microfluídico, e aqui a gente tem a nossa câmera CCD detectando esse sinal. A mesma coisa acontece para um outro modo de investigação do sensor, que a gente chama de WIM. Então, nesse caso, a primeira versão, né, da plataforma foi montada na UFPB, porque na época, em 2017, né, a gente não tinha ainda um espectrômetro, que é o detector adequado para fazer a investigação no modo WIM. No modo anterior era uma câmera, e a gente já tinha a câmera. Aí a gente observa que, no caso aqui, a gente vai detectar variações de comprimento de onda. Então, eu mantenho o ângulo fixo e vario o comprimento de onda. Por isso que a fonte de luz aqui é uma fonte de luz branca, que ela reúne vários, né, comprimentos de onda diferentes. E Igor também fez uma otimização a isso, foi uma das contribuições que ele fez na parte prática do trabalho dele, né, otimizar ambas as plataformas de testes, tanto para o modo AIM quanto para o modo WIM. E nós hoje já temos o nosso próprio espectrômetro. Então, aqui nós temos alguns resultados de sensores do trabalho de Arthur, e isso vem sendo confirmado desde antes e depois dele, né, as simulações que os outros alunos fizeram, que com a presença do grafeno, realmente a gente tem uma melhoria na sensibilidade do sensor. Então, o sensor de prata, ó, aqui seria mostrando diferentes tamanhos da região sensora, e a gente observa que o melhor resultado foi para uma região sensora de 0,5 centímetro. Então, 2 centímetros, como Thalita tinha feito lá o teste, né, para descobrir o método de remoção da casca, está muito além do que a gente precisa. Então, a gente precisa apenas de 0,5 centímetros. E com 0,5 centímetro é que a gente vai obter os resultados mais precisos. Com relação à espessura, 40 nanômetros foi, né, variando-se de 40 a 80, observa-se que para a figura de mérito, que relaciona a sensibilidade e o FWHM do sensor, a gente tem que, para a prata, que é o sensor, o metal melhor, 40 nanômetros dela, a gente tem o maior valor de figura de mérito, tá? E aqui a gente testou também outros metais, ouro e cobre, e também variamos as camadas de grafeno. Então, para cada metal específico, a quantidade de grafeno utilizada vai variar. Aqui são resultados experimentais, o primeiro no modo angular, a gente observa que há uma correspondência muito próxima com o ângulo de ressonância obtido na simulação, está entre 72 e 72,5. Aqui temos um resultado no modo WIM, que é o espectral. Também observamos, apesar da largura da curva estar horrível, né, mas eu mostrei aqui porque na prática a gente conseguiu o comprimento de onda de operação muito próximo também do comprimento de onda utilizado na simulação, que é essa curvinha azul aqui, para 50 nanômetros de espessura. Nesse caso, o metal usado foi o ouro. Com relação à fibra microestruturada, aqui a gente observa o fenômeno SPR na superfície da fibra. E quanto menos capilares ela tem, mais localizado se torna o fenômeno. Então, isso foi uma das conclusões que a minha aluna obteve na sua pesquisa. Outra linha de pesquisa que teve um trabalho realizado e nós temos muito que dar continuidade, utilizando não um filme metálico, mas nanopartículas metálicas, tá? Então, utilizando nanopartículas metálicas, a gente não vai ter aquela espessura metálica homogênea sobre o sensor, mas sim pontos localizados, e geralmente elas vêm imersas em uma solução que tem que ser preparada. No caso, a gente fez um teste da deposição das nanopartículas utilizando luz, a fotodeposição. A ponta da fibra é a região de melhor aderência para as partículas, diferentemente da região central. E aí, a minha aluna obteve alguns resultados que, especificamente para a área biomédica, são muito interessantes. Diâmetros menores de nanopartículas vão ser mais adequados para algumas aplicações, e diâmetros maiores para outras aplicações. Então,
a partícula de 20 nanômetros, que absorve mais energia do que espalha, o espalhamento é essa linha em vermelho, praticamente não há a absorção, e aqui a azul seria a junção dos dois fenômenos. Então, a partícula de 20 nanômetros absorve mais energia do que espalha. Então, isso pode ser usado na terapia fototérmica. A luz absorvida é convertida em calor, atuando na destruição de células e tecidos. Já quando você aumenta o tamanho da partícula, o espalhamento continua, ele é mais pronunciado. Então, usado para quê aqui no caso? Para imageamento celular, porque a gente precisa de uma técnica e uma eficiência de espalhamento maior para obter uma maior qualidade nas imagens. Outra plataforma e outro trabalho que a gente começou a fazer, 2 alunos já trabalharam com isso, e estamos querendo retomar, é não utilizar uma plataforma de testes em bancada, mas sim baseada em smartphone. Então, tudo que a gente faz lá com os equipamentos na bancada, a gente está acoplando a um smartphone. Então, um dos alunos, que foi Carmoniza, desenvolveu a parte de programação que existe por trás, a gente pode observar aqui o sensorgrama, né, com vários testes de amostras, e o aluno Alessandro ficou com a parte de montagem e testes experimentais. E no caso aqui, a gente não usa fibra, mas usamos um prisma. Nós temos vários trabalhos em andamento, né, nós estamos com alunos novos de mestrado, no total de 8 dissertações defendidas até agora, de 2017 para cá. Os trabalhos começaram mesmo em 2015, as primeiras dissertações saíram em 2017, e de lá para cá foram 8 defendidas. Existe um trabalho que está aqui, eu não tinha citado ainda, né, uma abordagem totalmente diferente, que é a análise do comportamento das propriedades ópticas de um sensor SPR, quando irradiada por descarga corona, que não é o coronavírus, é o corona da rede elétrica. Mas a gente submeteu um projeto também, porque esse nosso sensor ele pode sim ser utilizado para o rápido diagnóstico de doenças, inclusive para a presença ou não de coronavírus numa amostra sanguínea, tá? Então, nós submetemos um projeto focando nessa parte, foi recentemente submetido, espero que dê certo para a gente arregaçar as mangas e começar a continuar, né, com mais motivação ainda os nossos trabalhos. Então, aqui esse trabalho é da descarga corona da rede elétrica, tá? Desenvolvida por um aluno que ainda está concluindo o mestrado. Bom, então eu finalizo querendo ainda falar 3 coisas. A primeira coisa é que esses trabalhos, todos eles, né, a gente pode ver que essa linha de pesquisa, ela tem, sim, muita ciência, muita tecnologia, muita engenharia e muita matemática envolvida. Tá? Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês até aqui e quero deixar para reflexão uma frase que também combina com o tema do nosso ciclo de palestras, que é: deixe que nós mesmas escolhamos nossos caminhos e tentemos semeá-los com flores. Tá? Então, foi dito por Émile du Châtelet, matemática, física e escritora. Então, com isso eu encerro minha apresentação, agradeço mais uma vez e obrigada. Agradecemos a apresentação da professora Rossana, também uma palestra muito boa. E agora eu vou fazer algumas perguntas para a professora Rossana. Professora Rossana, Briane Mochel pergunta quais as dificuldades experimentais em utilizar sensores baseados no SPR. Bom, as dificuldades experimentais são muitas, né? Porque quando a gente vai para a bancada, mesmo que não fosse um sensor SPR, só o fato de você precisar alinhar essa fibra óptica ou esse prisma a uma fonte de luz, aí a um detector óptico, isso aí já te traz alguma dificuldade que exige, né? Na verdade, é um trabalho que exige muita paciência, não que seja impossível. Fora isso, as dificuldades práticas nós temos ainda, porque nós não temos, no Instituto Federal da Paraíba, nós ainda não temos todo o aparato necessário para a confecção do sensor. Como eu mencionei na palestra, a parte de deposição do metal, a gente tem que fazer ainda, utilizando, né, as parcerias que nós formamos ao longo desses anos. Então, a maior dificuldade seria essa, né, a gente tentando melhorar, né, adquirir recursos cada vez mais, a gente vive para isso, né, a gente submete o projeto para isso, para cada vez mais adquirir recursos para o laboratório e conseguir
nos tornar um grupo independente, digamos assim, mas não únicos, né, na área. A gente precisa da parceria, até porque a área continua sendo a área multidisciplinar. Uma outra pergunta, feita por Lisa França. Em relação a custo-tempo, o uso do PCR para o auxílio de diagnóstico já é viável? Já pode ser comercializado? Pois, como sabemos, muitos dos biosensores demandam muito tempo para execução e, mesmo com material de baixo custo do sensor, toda a estrutura com equipamentos pode ter um custo inacessível. Isso, eu concordo com ela, concordo com Lisa, só que não é PCR. PCR já existe, é a técnica utilizada para a detecção do corona, né, a mais utilizada hoje. Nós trabalhamos com sensores SPR, certo? Só para fixar aí. Então, os nossos sensores, a nossa proposta, melhor dizendo, ao utilizar fibra ótica, ao utilizar um smartphone, é tornar o sistema em si miniaturizado, certo? É tornar algo que seja capaz de ser portátil, de ser levado com facilidade para áreas remotas, as áreas que mais precisarem da realização de testes. Os equipamentos que existem hoje, baseados em SPR, né, para biosensores, não tem problema não, foi só uma brincadeira, viu, Lisa? Eu sei que a gente comete erros de digitação direto. Os que existem hoje, né, os equipamentos, eles são muito caros, eles são caríssimos. Então, esse é o diferencial da nossa pesquisa também, né? A gente está propondo uma forma de desenvolver, né, o sensor SPR, um método de detecção que seja acessível, de baixo custo, porque se a gente for montar o sensor usando a fibra ótica de plástico, e a gente já tem o equipamento, só não está conosco, mas a gente tem como depositar o metal, não precisamos adquirir o equipamento, não ficamos impossibilitados de deposição de metal, então o custo sai muito pouco, né, para a gente confeccionar o sensor em si. Aí, a partir daí, a gente está trabalhando em plataformas, e a gente também já teve um trabalho que foi desenvolvido por uma aluna de iniciação científica, junto com outros alunos, a Luana, que está fazendo mestrado também hoje, não comigo, mas com Suzete. Ela desenvolveu, junto com os colegas dela, uma plataformazinha em que a gente pode fazer o teste do sensor e que cabe todo o aparato, transmissor, receptor e o sensor dentro de uma caixa de sapato. Mas a nossa ideia maior, né, o nosso sonho maior é que saia da caixa do sapato e vá para uma caixa de fósforo, tá? Porque aí a gente consegue realmente miniaturizar de fato. Então, são passos, né? Assim, a estrada é longa, o caminho é longo, cada vez mais a gente vai avançando, mas a nossa proposta é justamente oferecer um sensor que seja acessível e que tenha um custo muito mais reduzido do que o que a gente vê por aí sendo comercializado. Renata Barbosa gostaria de saber qual o custo de implementação do modelo SPR em fibras ópticas. Pronto, acho que eu acabei respondendo. Isso. E quais as vantagens de se trabalhar com fibra óptica em relação aos prismas? Bom, a fibra óptica, ela tem inúmeras vantagens em relação aos prismas. Ela é mais complicada de se entender o funcionamento, porque é um guia de ondas óptico mais complexo do que um prisma. O prisma, ele é muito simples, né? Mas a fibra, ela possui dimensões menores, ela se torna mais flexível pelo seu próprio formato cilíndrico, o que a compõe. Então, se torna tudo muito mais fácil quando você tem digamos, a capacidade, né, de manipular essa fibra, entende exatamente como ela funciona e utilizar todas essas técnicas que nós temos que utilizar para o alinhamento, para o acoplamento da luz e a deposição do metal. Uma vez aprendido isso, fica muito mais fácil de você utilizar a fibra, né? Ela cabe, digamos assim, nos mais diversos cenários e aplicações, diferentemente de um prisma, que é um guia de ondas retangular, que tem dimensão maior, e é mais rígido, é mais difícil da gente incorporar em qualquer lugar, encaixar, digamos assim. E para encerrar, uma pergunta geral para ambas as professoras. Quais os desafios encontrados por vocês nos percursos acadêmicos? Professora Juliana, poderia começar. Bom, acho que os desafios a gente encontra até hoje, né? Além da gente ter lá todos os desafios científicos,
Eu acho que vocês têm mais desafio do que eu, mas eu fiz um curso que era na área da saúde, onde a gente tem uma predominância maior de mulher já naturalmente, né? Mas quando eu fui fazer a pós, entrei dentro de um instituto de física, onde a gente se depara com a maioria, né, masculina, a gente tem que tentar sempre se sobressair e mostrar que a gente é capaz, né? Quando a gente está no Instituto de Física, a gente brinca assim que físico, ele tem certeza de que ele é Deus, então eles acham que a gente nunca vai ter a capacidade de compreender os cálculos, o que eles fazem. Então, para mim, foi um grande desafio, porque eu tive que aprender uma parte toda física e matemática da ótica, né? Saber sobre cálculos em relação à intensidade de luz, o que era um fenômeno de absorção, os fenômenos ópticos que aconteciam no tecido. Então, eu tive que sair muito de uma visão biológica e partir muito para uma visão física, né? E isso ainda é um desafio, porque não é uma área que a gente fala, a gente domina totalmente, mas acaba sendo que hoje, na instituição que eu atuo, eu sou vista ali dentro como muito mais com uma mais visão física do que biológica junto aos meus outros colegas, mas por eu ter ficado 10 anos dentro de um instituto de física. E ainda hoje a gente encontra, e eu acho que agora cada vez está maior essa dificuldade, por exemplo, em financiamento para pesquisa. Financiamento na parte de pesquisa biológica são pesquisas muito caras, a gente requer um custo elevado, porque a gente precisa de marcador, a gente precisa de reagentes biológicos, e cada vez está mais difícil da gente conseguir, dentro das agências de fomento, uma visão assim correspondente a financiamento para esse tipo de pesquisa. Eu não sei aí, mas aqui no estado de São Paulo, a gente percebe que, por exemplo, a FAPESP, que é o nosso grande centro ali de financiamento, eles ainda olham com grandes olhos para os grandes grupos, né? Nós que somos grupos ainda que estamos crescendo, estamos tentando desenvolver, a gente ainda é olhado um pouquinho com recriminação, como se o nosso trabalho não tivesse tanta importância, né? Mas olhando os trabalhos de grandes grupos e os nossos, os trabalhos ali estão ali em qualidade, em termos de qualidade, eles são muito semelhantes. Então, acho que assim, é uma dificuldade que todo dia a gente tem uma dificuldade não só científica, mas a gente tem uma dificuldade também pessoal de conseguir se mostrar capaz de executar aquele trabalho que a gente está se propondo. Obrigada. Professora Rossana, quais os desafios encontrados durante aí todo esse percurso acadêmico? São muitos também, né? Boa parte do que a professora Juliana falou, eu também enfrentei enquanto mulher. Também venho de uma área, assim, minha linha de pesquisa no mestrado e doutorado foi muito focada em eletromagnetismo e propagação, e aí eu entro no IFPB como professora, primeiramente como professora substituta, e vou dar aula de comunicações ópticas. Isso eu estava na metade do doutorado. E, assim, não era minha linha de pesquisa de mestrado nem doutorado, mas uma coisa me fez gostar, né? Eu fui me apaixonando por essa área, e depois que eu voltei, que eu terminei o doutorado e voltei como efetiva, eu continuei dando aulas até hoje nessa área de comunicações ópticas, que é uma área pela qual eu me apaixonei. Então, existem desafios, sim, todos esses que a professora citou, a gente enfrenta, principalmente de falta de verba para a gente fazer o que a gente gostaria de fazer, né? A gente fica muito na dependência e, por causa disso, as coisas são um pouco lentas, são mais lentas do que o que a gente gostaria. Mas quando você faz o que gosta, né, alguma coisa é maior do que tudo isso e impulsiona para você continuar. Então, muitos desafios, hoje, eu nem sinto tanto mais o peso deles, entendeu? Eu sempre gostei também da área biológica, então, quando eu comecei a estudar fibra óptica, eu vi ali uma possibilidade de encaixar, finalmente, um trabalho em conjunto, né, com o que eu estava utilizando para dar aula, em conjunto com a área médica. E aí eu fui fazer um pós-doutorado na área de bioengenharia, e eu pude desenvolver e também me especializar na parte de óptica, que era o que estava faltando, já que meu doutorado, meu mestrado não foi nessa área. Então, tudo isso foram desafios que foram superados e me
e ajudaram a formar, né, a profissional na área de comunicações óticas que eu sou hoje. E não estou dizendo que para por aí, não. Todo dia a gente aprende muito, principalmente com os nossos alunos, tá? Com os nossos colegas também. Graças a Deus a gente tem um grupo muito bom, que se relaciona muito bem, que contribui nas pesquisas, a gente tem essa interdisciplinaridade acontecendo dentro da nossa instituição e também com outras instituições, e eu quero é que isso continue mesmo, tá bom? Então, o peso dos desafios, ele se torna menor quando a gente pensa desse jeito, quando a gente realmente está fazendo o que gosta, se encontra, né, fazendo o que gosta. Espero que eu tenha respondido a pergunta. Respondeu sim. Então, professora Juliana, professora Rossana, gostaria de agradecer, né, também em nome das minhas colegas Maria Bernadette e Maria de Lourdes, o aceite de vocês para estarem hoje com a gente nesse momento. As palestras foram excelentes.